Te agradecemos por esse dia, Senhor. Te agradecemos pela nossa vida. Te agradecemos por estar conosco e por ter nossas vidas colocadas, Senhor, na palma da Tua mão. Obrigada por não nos abandonar jamais, Senhor. Obrigada por nunca ter desistido de nós. Obrigada, Senhor, pela Tua paciência conosco, por nos ensinar, nos aconselhar, nos corrigir. Obrigada por ser um Deus presente, incrível e maravilhoso, Senhor. Obrigada por ser a nossa fonte de inspiração. Por tudo, Senhor, que Tu tens preparado para as nossas vidas, nós Te agradecemos. Te agradecemos por Tu teres vindo à terra como homem, vivido uma vida perfeita, Senhor, e pago um preço terrível para nos resgatar da morte, do inferno, das trevas e do juízo de Deus. Obrigada, Senhor, e nos perdoa por vivemos a nossa vida, Senhor, de uma maneira às vezes até inconsequente, vivendo a vida, Senhor, desatentos, desapercebidos, contando sempre que Tu vai nos livrar, contando sempre que Tu vai nos proteger, que Tu vai fazer a Tua parte, como se nós não tivéssemos que fazer a nossa. Eu peço perdão, Senhor, pelo pecado da igreja, não só nosso aqui, mas um pecado da igreja, de viver uma vida, Senhor, irresponsável. Perdoa, Senhor. Perdoa os reinos de homens que constroem templos para si mesmos, para se autocultuarem, Senhor, e para desejarem serem cultuados e adorados. Perdoa, Senhor, o povo que por falta de entendimento e de conhecer a Tua palavra adora essas pessoas e segue tudo isso, Senhor, como se fosse seguir a Ti. E ontem mesmo, Senhor, quando eu lia a Tua palavra a respeito dos falsos mestres, daqueles que ensinam e conduzem o rebanho para um caminho que não é o Teu, Senhor, nós Te pedimos que nos livre desse tipo de gente. Nos livre, Senhor, deste tipo de pessoa. Não permita que cheguem perto de nós, não permita. E, Senhor, se passarem no nosso caminho, que nós tenhamos o discernimento dado por Ti, porque só Tu nos dá esse dom. Para, Senhor, não sermos enganados, porque a Tua palavra diz que, se possível, nos últimos tempos, até os escolhidos seriam enganados. Nós pedimos a Ti, Senhor, que derrame em abundância sobre as nossas vidas o dom de discernimento, de espíritos, de pessoas, de motivação, de situações, de armadilhas, Senhor. Nos dá discernimento e perdoa cada pecado que cometemos, Senhor. Perdoa, Senhor, quando queremos fazer a nossa própria vontade, quando achamos que a nossa vontade ela é boa, perfeita e agradável, mas ela não é, ela é enganosa, porque ela vem de um coração que é enganoso. Que nós possamos, Espírito Santo, estar cada dia mais atentos a Ti, a Tua voz, porque o nosso Deus, Ele tem o melhor. O nosso Deus, Ele é o melhor. Tu és o melhor, Senhor. E a nossa vida só ganha sentido quando nós conseguimos vivê-la em intimidade e comunhão contigo. A nossa vida só tem sentido quando nós conseguimos, como o vovô dizia, estar conectados à tomada de Deus. Atentos à Tua voz, atentos à Tua palavra, vivendo, Senhor. Não só sendo leitores da palavra, mas sendo praticantes dela. Querido, nós temos saudades de Ti. Ainda que começamos o dia e terminamos o dia orando, ainda que tenhamos orado, Senhor, há 10 minutos atrás, nós temos saudades de Ti. Saudades de voltar para casa, Senhor. Saudade de viver a eternidade ao Teu lado. Porque Tu és o Pai dos Espíritos. É de Ti que nós viemos. É para Ti que nós queremos viver aqui nessa terra, Senhor. Oh, querido, seja bem-vindos. Seja bem-vindo mais uma vez nesse lugar. Seja bem-vindo, Senhor, a cada área das nossas vidas.
Que não fique nenhuma sem o agir do teu Espírito. Que, Senhor, nós te damos liberdade para agir, entrar em cada quartinho da nossa alma, Senhor, e nos libertar de todo o mal. No Senhor, tirar de nós, nos ajudar a enxergar, se nós não tenhamos enxergado ainda, toda e qualquer coisa que possa servir de âncora para esse mundo. Nós não queremos ter nada com este mundo. Nada, Senhor. Não queremos ficar presos a esta realidade horrorosa. Nós queremos, Senhor, estar vivendo como pessoas espirituais e não como pessoas carnais que eventualmente estão no espírito. Não, Senhor, nós não queremos isso. Nós queremos viver nessa terra como estrangeiros. Estrangeiros. Como pertencentes ao teu reino. Pertencentes e parte do teu reino, da tua realidade. Senhor, tu nos sonda e nos conhece. Assim como Davi orou, nós oramos nessa noite. Vê se há em nós algum caminho mau e nos conduz, Senhor, pelo caminho reto. Nos conduz, Senhor, em o nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Sim, Senhor. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Espírito Santo. Pedimos a Ti que cele esse ambiente completamente, Senhor. Não permita que nenhuma influência das trevas entre nesse lugar. E abre, Senhor, as comportas do céu sobre todos nós, em especial sobre a nossa pastora, Senhor. Que ao abrir da sua boca ela não fale ela, mas fale o Senhor. Que assim como Tu eras com o vovô, Senhor, nós Te pedimos que Tu sejas com ela, que Tu sejas conosco. Que a conexão, Senhor, ela seja sem interrupção, sem interferência, que ela seja direta com o teu coração. Em o nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, a paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Queria até, como se diz, nos desculpar que na sexta passada a gente não teve o encontro, porque nós tínhamos a inauguração do Clube do Aprendizado, que é uma de aprendizagem, que o Senhor nos deu alguns anos atrás a respeito de um trabalho com as crianças. Tu quer falar sobre isso, mano? Bom, em 2001, ano que nós nos convertemos aqui em casa, nós participamos de um congresso, conferência profética, né, em Goiás. E nós ouvimos falar de uma escola cristã que trabalhava com princípios e valores e que colaborava para que os seus alunos, eles davam o espaço, davam oportunidade para que os seus alunos descobrissem os dons que Deus tinha dado, os talentos que Deus tinha dado para cada um deles. É tremendo isso. E quando eu olhei aquilo, eu falei assim... Aliás, a gente nem ia ficar de tarde, tu te lembra, mãe? Sim. Que era de tarde, essa parte não estava na programação, eles colocaram na programação. E aí quem falou, acho que foi o Harold Cavaleiros mesmo, não me lembro. Eu sei que alguém lá, que eu não lembro quem foi, falou da escola. E eu disse assim, meu Deus, eu quero conhecer essa escola, eu vou lá um dia conhecer essa escola. Tem umas coisas, a Bíblia diz que parte falamos, parte profetizamos, né? Então, de fato, assim, eu sonhei muito em ir naquela escola. Isso foi em 2001. E aí eu fiquei. Daí nós começamos, eu não sei que ano, mas a gente começou a fazer o curso, a Escola Profética com Guilherme. Paty, lembra? Mas faz uns 10 anos já, né? Faz mais. Já estava rolando a escola quando eu me converti. Assim que daí tu falou. Então faz mais. Faz 12 anos que eu me converti. Então faz uns 13 anos isso, meu Deus. E eu dizia assim que um dia eu ia abrir uma escola cristã, power, diferente. Eu ia fazer isso. Eu disse, eu vou fazer, vou abrir. Sem um furado no bolso, né? Sem um tostão. Para Deus, a fé é suficiente, né? Não precisa nem do real. A fé já é suficiente, né? E aí nós começamos um curso profético, um treinamento, que era cada vez numa parte do Rio Grande do Sul. E esse treinamento era com um profeta amigo nosso, e ele nos ajudava também a que nós descobríssemos os nossos dons, a que nós desenvolvêssemos os nossos dons. Era muito bom os eventos.
E Fôssemos protagonistas da nossa isso, própria que história. fosse exatamente protagonistas da nossa própria história. E aí o que aconteceu? Cada vez que a gente fazia o módulo, que era por módulos, ficava 3 meses sem. E naqueles 3 meses Deus ficava falando com a gente, Deus ministrava as nossas vidas, Deus nos ensinava, ia trabalhando o nosso coração em cima daquilo que nós tínhamos aprendido. E aí, e foi. Aí um dia eu cheguei assim pro Guilherme, que era o profeta, eu disse assim para ele, Guilherme, eu já sei onde é que nós vamos atuar. A nossa área é na educação, minha área é na educação. E na época a gente reunia com uma igreja lá de Porto Alegre, e a gente fazia reunião com os jovens, que tinha um monte de professor lá. Isso eu não contei nada naquele dia, né? Não podia, né? Não podia contar na inauguração. Aí nós, o pastor junto, e o pastor era muito brincalhão. Nossa, eu tinha uma raiva quando era reunião séria. Tu sabe qual é a igreja? Era reunião séria e ele começava a brincar, começava a falar besteira. Mas não besteira ruim, brincar assim, fazer piadinha. Mas eu ficava uma fera, porque a gente tinha pouco tempo para fazer aquelas reuniões e a coisa trancava por causa do pastor, vê se pode, né? Eu gosto muito dele, mas ele não tinha o ciflagrol, que nem a gente diz, né? Bom, aí a gente começou a reunir, continuou reunindo várias vezes. E agora vai, né? Vai sair. E nada. Aí, numa outra vez, eu disse assim para o Guilherme, nós vamos abrir uma escola, mas não é qualquer escola. É uma escola que nem aquelas da Guatemala. Só que eu nem sabia, sabia onde é que ficava a Guatemala? Sabia que ficava embaixo do México. Só. Não sabia nada da Guatemala. Só da história de Almolonga, né? Quem não conhece, pesquisa aí Almolonga. É tremendo. E aí eu falei assim, mas é como aquelas escolas lá, é uma escola top, uma escola que as crianças descobrem seus talentos, se desenvolvem, tem na escola o espaço de treinar os seus dons, ali já é o espaço, e disse assim, pai, eu vou lá, eu tenho que ir lá, vou conhecer um dia, eu vou lá, não sei o quê. Aí ele olhou pra mim e perguntou assim, Colégio El Shaddai? E eu, não sei. Do Harold Caballeiros? Eu falei, não sei. Eu disse, mas acho que é. E aí de fato era desse pastor aí. Aí ele olhou para mim e falou assim, a cada 3 meses, 3, 4 meses, eu faço o mesmo treinamento que eu faço aqui, eu faço na Guatemala. Se tu quiser ir, eu te coloco como parte da minha equipe e tu não precisa te preocupar com nada. Tem casa, comida para ti, roupa lavada, a única coisa que tu vai precisar é a tua passagem e teu passaporte. Olha as coisas, quando é de Deus, né? Quando é de Deus, né? Aí entra um monte de história que Deus teve que fazer na minha vida para curar áreas do meu coração. Coisas que eu não fazia, eu tive que voltar a fazer, então, para que as coisas acontecessem. Mas o fato é que, na época, eu não trabalhava. Trabalhava na Gustavo Nordon já. E eu trabalhava uma manhã e uma tarde. Eu trabalhava um dia só na escola e ganhava um din-dinzinho assim, quase insignificante. Né? E mais as passagens, pagava fora as passagens, né? Mas era uma coisinha assim, porque era uma manhã e uma tarde, e nem era a manhã inteira. Era 2h30 de manhã e 1h à tarde. Então, o que dava isso de salário, né? Isso era 2007, o ano eu me lembro direitinho. Aí eu juntei, irmãos, dinheiro para o meu passaporte. E a viagem era em janeiro. A viagem era em janeiro. Eu juntei dinheiro para o meu passaporte, que não é muito barato. E quando eu juntei o dinheiro do passaporte, ia uma amiga minha e eu, íamos nós duas. Aí quando juntei, estava lá com o dinheiro, Deus mandou eu ofertar meu passaporte. Nem sei para quem que foi, não me lembro. Aí eu ofertei meu passaporte. Aí tu oferta aquilo, né? Meu passaporte, juntado de 10 em 10, né? Aí tá. Aí comecei, não, mas eu junto de novo, Deus vai me abençoar. Eu tô obedecendo. Juntei o dinheiro de novo, e isso já era dezembro. E aí tinha... Dezembro, gente, pra viagem em janeiro eu não tinha passaporte. Ou era final de novembro, eu acho. Sei lá. Aí,
quando eu cheguei, naquele dia, começava mais um dos módulos do curso com o Guilherme. E foi a primeira vez que eu fui intérprete dele. Até então eu não era intérprete. E aí foi quando eu comecei a treinar essa área. Aí ele perguntou, e aí, vamos pra viagem? Eu disse, bah, Guilherme. Seguinte, cara, naquele dia de manhã, Deus tinha mandado eu ofertar de novo o meu passaporte. De novo. E a viagem seria no mês seguinte, em teoria. E aí, o que aconteceu? Eu falei para ele, ó, eu contei a situação para ele, só juntei dinheiro 2 vezes já. E simplesmente agora, hoje de manhã, Deus mandou ofertar de novo. Eu ofertei. Então, eu não sei se eu vou ir. É em janeiro, né? Mês que vem. Não. Tive que mudar os planos, vai ser em fevereiro. E aí, isso era sexta-feira. Aquela pulguinha fez assim, né? Ups! A antena levantou, né? Fevereiro, quase temos em torno de 2 meses, mês e meio aí na frente, né? E aí, eu disse assim, isso na sexta. No sábado, aí eu fui orar. No sábado, o Senhor disse para mim, tu vai. Eu disse, glória a Deus. Sem uma merreca de um din-din, né? No domingo, Deus mandou eu fazer um negócio. Eu fiz o negócio. E eu recebi a oferta. Na época foram 3 mil reais. Que era a minha passagem e o passaporte. Deus me deu de oferta. Aí as coisas foram acontecendo. Foram acontecendo assim. E eu fui para Guatemala. E eu fiquei 1 mês e 3 dias lá. Eu não tinha, eu falei, não tinha dinheiro e a mãe estava encostada no INSS. A mãe não tinha como me ajudar. Estava sem receber. Não tinha recebido ainda. E aí eu saí, mas assim, a gente, né? Foi aquela coisa assim, né? Eu saí do Rio Grande do Sul com $110 para ficar 1 mês e 3 dias fora. Meu Deus. Só que antes eu fiquei num congresso de jovens em São Paulo. Eu fiquei no congresso de jovens lá em São Paulo. E aí a viagem era uns dias depois. E a viagem já saía de São Paulo. Então, teve umas coisas que deu certo. Que eu fui de ônibus, de excursão. Então, teve várias coisinhas que deram certo assim. Que foi encaixando para, né, economizar o dinheiro. Aí, eu fui então. Fiquei uns dias na casa de uma amiga. Ela ficou com pena de mim. Ela me emprestou uma... nem era 200, 110. Era $105. E essa minha amiga ficou com pena, me emprestou outros $105 que ela tinha em casa. Ela era a aeromoça da TAM na época. E aí eu saí do Brasil, então, com $210 para passar 1 mês e 3 dias. Que não tem condições. Não tem condições, sabe? Hoje, eu não sei, acho que por isso que eu tenho uma fé meio doida, assim, de vez em quando, né? Não dá para dizer que a gente tem fé perfeita, né? Porque não tem. Mas que eu acredito muito que as coisas vão dar certo, porque eu vivi e vi isso na minha vida e vejo até hoje isso acontecendo. E eu fui, então, fiquei lá 1 mês dentro de uma rede de escolas, que era essa, Colégios El Shaddai, e fiquei 3 dias dentro de outra rede de escolas, que era Manos a la Obra. E naqueles 3 dias, eles me deram mais informações, mais coisas, mais subsídios que me deram na outra escola que eu fiquei 1 mês. Mas eles me inseriram na escola, me colocaram dentro do processo, me explicaram de financeiro a espiritual, me botaram em sala de aula, eu assistia, realmente, eles abriram, olha, não é qualquer lugar que faz isso, gente. Foi uma bênção do Senhor e claro que Deus usou a vida do Guilherme, porque ele era amigo do pastor, do dono dessa rede de escolas, né? Então, logo de cara, na época eu não dava aula de espanhol ainda. Eu dava aula de teatro e dança. Só. Eu já era formada, mas eu não dava aula. E outra coisa, na faculdade a gente aprende termos, expressões não cristãs. Uma linguajar cristão é outro. É outra coisa. A gente não sabe isso na escola. E aí, logo que eu cheguei, me convidaram para uma reunião de pais que toda semana, uma vez por semana, os pais que podem, os professores que estão livres naquele período, vão na escola e oram pela escola. Oram pelos alunos, oram pelos professores, oram pela cidade, oram pelo estado e pela nação. Uma vez por semana. Olha que tremendo, né? Por isso que não é qualquer escola, sabe? A escola, né? É uma referência mesmo. Aí eu tô lá, vamos lá para a reunião? Vamos, claro, né? Aí tinha aquele monte de gente que eu nunca tinha visto ninguém na minha vida. Aí outra coisa, a minha amiga não foi. De última hora ela não pôde ir,
E eu tive que viajar sozinha. Aí tem todos os mistérios, né? Chegou lá, não sabia nem quem ia. Eu não sabia quem ia. Lá tu tem, quando tu entra no outro país, tu tem uma ficha e tu tem que preencher. Tu tem que dar endereço onde tu vai ficar. Tu tem que dar telefone, tu tem que preencher um monte de coisa. Eu não sabia nada. Eu deixei tudo em branco. Eles podiam ter barrado a minha entrada no país. Não barraram. A única coisa que eles fizeram é que eu levei a erva mate, né? Não vivo sem o chimarrãozinho, né? Aí eles abriram a minha mala e revistaram, porque acharam que talvez pudesse ser maconha, né? Porque, né? Nos pacotinhos, aqueles monte de coisa lá, no raio-x, podia... Né? Então eles abriram a minha mala, reviraram lá, mas só isso. Deixaram eu entrar com uma ficha limpa, né? Limpinha. E aí eu cheguei no aeroporto e só sabia do seguinte, que eu encontrei o Guilherme em São Paulo, nesse congresso de jovens. Ele disse assim pra mim, não te preocupa, vai ter uma pessoa lá no aeroporto com uma plaquinha escrita teu nome. E Michele não é um nome latino, não é um nome espanhol. Então, obviamente, seria só eu que estaria lá com a placa. Eu chego lá, olho pra direita, olho pra esquerda, olho pra cima, olho pra baixo, olho pra frente, olho pra trás, não tem placa nenhuma. Não existe placa. E eu assim, meu Deus. E aí, daqui a pouco toca meu ombro, olhou assim pra mim. Eres brasileira? E eu, sim. Eres Michelle? E eu, sim. Oh, glória a Deus. Aí, eles não escreveram a placa porque o senhor, o Guilherme disse, ele é baixinha e ele é bem branca, bem branca. Então, não tinha erro. Porque eles são tudo cor assim, bem de cuia, né? Bem maia, cor bem escura, né? E aí eu branquelona desse jeito, não tinha dúvida, né? Se bem que baixinha todo mundo lá é, né? Então não dava muita diferença. Mas a questão da cor que foi o diferencial, né? Bem branquinha, ele disse, né? E aí esse casal que foi me buscar, olha as coisas como acontecem, né? Eles olharam para trás, estavam me levando para casa deles, né? Uma viagem, era um pastor e era um casal de pastores. E eles disseram assim para mim, quantos dias vai ficar aqui? Ninha, me chamaram de Ninha, que é menina, né? E eu disse assim, 1 mês e 3 dias. A mulher olhou para trás, virou assim para trás. Quanto, Ninha? Eles estavam imaginando que eu ia ficar um final de semana. Porque, na verdade, não eram eles que iam me receber, me hospedar. Era um outro pessoal. E a gente não conseguia contato com o Guilherme nesses dias. Então, pensa, tu tá fora do teu país, tu não tem dinheiro para ficar em hotel nenhum, né? Tu não tem dinheiro nem para ficar embaixo da ponte, porque aí tu teria que pagar a comida, né? E não teria dinheiro suficiente. E eu disse assim, meu Deus. E eles sabiam. Ela perguntou, quanto dinheiro tu trouxe? Ela me perguntou, eu falei. E ela, Peroninha, esse pouco? Aí eu olhei assim para ele e falei, olha, eu orei, Deus me deu o passaporte, Deus me deu a passagem, o Senhor disse que era para eu vir. E esse foi o dinheiro que o Senhor me deu, então é suficiente. Essa eu falei, né? Glória a Deus. Calma que vamos chegar lá. Isso é lá no final de 1 mês e 3 dias. Nós estamos no primeiro. Termina hoje? Não. Irmãos, aguenta aí porque é bênção pra tua vida. Receba. Viu, ó? Glória a Deus. Vou começar só a falar pra cá, então. E as portas se abriram, em primeiro lugar, daquilo que o Senhor falou, em cima das ofertas. Aí o que aconteceu, né? Esse casal, primeiro, eles não conseguiam contato com o Guilherme nem eu. Deu um bug, assim, que a gente não conseguia. E aí ela começou a fazer contato com o pessoal da igreja El Shaddai, que é o nome da Colégios El Shaddai, para ver. E aí conseguiu. Não, realmente, tem um pessoal que está esperando. Não, nós estamos esperando ela segunda-feira aqui na escola. Eu cheguei numa quinta de noite. Já está esperando ela aqui. Tá tudo certo, tá tudo acertado, tá tudo direitinho aqui. Mas não sabiam mais quem é que ia me hospedar, porque era um outro casal, amigo do Guilherme. E o Guilherme também não tinha conseguido contato com eles. Então pediu para esse casal me receber. Mas Deus não queria que eu ficasse na outra casa. Essa é a questão. Deus queria mudar. Sabe quando o homem, a Bíblia diz, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então era diferente. Deus tinha planos diferentes. E aí esse casal, eles têm 3 filhos, e eles, na época, todos solteiros, e um era noivo, eles sempre recebiam pessoas nas suas casas, sempre hospedavam. E um dos filhos estava com o Guilherme no Paraguai, acho que era, numa escola que eles tinham no Paraguai. E aí,
eles tinham um quarto vazio, que era onde eu ia ficar esse final de semana, né? Final de semana. E aí eles oraram a Deus e disseram assim que uma outra pessoa que até me receberia, eu teria que pagar as minhas despesas na casa e eu teria que pagar tudo, tudo. Eu teria que me virar por conta lá naquela casa. Eu só me dariam a casa, o banho e o resto eu teria que eu botar, né? E aí eles sabiam que eu não tinha, eles oraram a Deus, o casal, e o Senhor disse para eles me receberem, porque eles estariam recebendo anjos. Né? Glória a Deus. E aí, imagina, né? Eu me emociono até hoje, porque eu estava num desespero. Eu estava num desespero. Eu orava, assim, eu estava aos pés do Senhor direto. Eu dizia, Senhor, Senhor. E além de tudo, eu cheguei na quinta de noite, daí eles fizeram um lanchinho para mim. Meus horários eram tudo contrário de lá, então quando eles tinham fome eu não tinha, daí eu mal comia. Aí quando era madrugada eu estava louca de fome, eu tinha vergonha de descer para comer. Então eu só almoçava. Eu só almoçava, porque daí eu almoçava com eles. Aí eu almocei o sábado, eu almocei na sexta, eu almocei no sábado, porque eles disseram, a casa é tua, tu pode, né? Abre aqui os armários, mostraram tudo, fica à vontade, mas não é assim, né? A gente não é tirado, né? E aí, então, eu morria de fome. Aí um dia, até me lembro, no final de semana, eu vi um barulho na cozinha. Gente, eu desci que nem uma louca pra ver se tinha alguém lá pra eu conseguir comer alguma coisa. Sem eu abrir os armários sozinha. Quando eu cheguei na cozinha, não tinha ninguém. Eu... Aí, coisas, né, que Deus permite. Só que na segunda refeição que eu fiz, que eles fizeram, tão queridos, eles fizeram as comidas típicas do país, mais típicas para me conhecer, para me receber. E aí me deu infecção intestinal. Eu não tinha remédio, nunca uma viagem sem remédio. Eu não tinha mais remédio, aliás, eu não tinha. Eu não tinha nada. Eu tive que depender completamente do Senhor. Eu estava mal, eu fiquei uma semana ruim. Eles, na verdade, eu não conhecia nada daquele país, né? E tudo é nome diferente, né? Tudo é nome diferente. Hoje eu sei o nome das coisas, mas na época eu não era professora ainda. Daí eu tinha aquela formação limitada, sabe? Bem limitada. Agora, eu dando aula, tu pesquisa mais, tu busca mais, tu dá aula sobre aquilo, então tu conhece muito mais. E aí eu fiquei malzona daí na segunda-feira, então fui, né? Aliás, perdi um dos sonhos meus de se realizar, né? Porque como eu estava muito cansada, cheguei e viajei direto. Já vinha de um congresso, estava cansada. Eu sempre quis passar um pequeno terremoto, viver essa experiência, que deve ser muito divertido. E aí, um pequeno terremoto, não uma coisa assim, né? Cabrum, né? Mas um pequeno terremoto. E na sexta-feira, eu dormi até tarde, eu estava muito cansada, e eu acordei de susto. Acordei de susto. E aí, na segunda-feira, eu acordei de susto exatamente no momento que deu um terremoto. E eu estava dormindo. Ah, que raiva, né? Eu passei por um terremoto e não senti o terremoto. Eu descobri no jornal. Eu disse, eu não acredito, né? Acordou? Mas eu acordei bem na hora. Acordei assim, tipo assim, o que aconteceu? Sabe? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa, né? Mas tudo bem, né? Deixa pra lá. Então, Deus me abençoou tremendamente. Tremendamente, tremendamente. Aí as pessoas vinham assim pra mim e diziam assim, Michele, me chamavam de cantinho. Deus tocou no meu coração, eu quero dar uma semente pro Brasil. E me davam oferta em dinheiro. E aí me davam aí chegava outra assim, eu tinha uma livraria do lado da escola, porque a escola, a principal, a primeira escola porque a rede Colégios El Shaddai é uma rede gigantesca. Então, a primeira que começou é no mesmo terreno, que é gigantesco, de uma igreja, que é a Igreja Shaddai. E ali tinha uma livraria da igreja. Então, a igreja e a escola, uma de frente para a outra. Mas de frente mesmo, que nem atravessar a rua. Mas dentro do mesmo pátio, então, né? E eu ia ali, eu olhava as coisas, e eu queria trazer lembrancinha para todo mundo. Eu queria, né, fazer algumas coisas. E eu olhava os livros e eu comecei a planejar, porque em março, eu voltava em março, e em março eu começava a ser a primeira vez que eu ia dar aula de espanhol. Porque eu já tinha a escola certa, eu ia assumir todas as turmas de espanhol. Aí eu comecei a planejar as aulas ali. Por quê? Porque a diretora me abençoou, tem mais uma história, né? Porque eu ia voltar só depois que começavam as aulas. Então a diretora tinha que me liberar para eu estar lá na Guatemala, porque eu voltei em março e as aulas aqui começavam em fevereiro. Começa em fevereiro, colégio particular, né? E aí eu comecei a planejar as aulas lá. E aí eu olhava assim, eu pensava, eu queria um livro. Porque
Pensei em fazer uma aula com os arcas, falando da Arca de Noé, dos animais, dar uma aula assim lúdica, né? Mas eu queria uma arca grande. Eu precisava de uma arca grande. Como é que será que eu consigo uma arca grande? Gente, daí eu fiz amizade, que fora assim eu faço bastante amizade, que eu já disse pra vocês, né? Fiz amizade com a dona da livraria. Aí ela vem com um pacotinho cheio de coisa, fechadinho, embrulhadinho, assim, olha pra mim. Olha, Deus tocou no meu coração em dar uma semente pra ti. De novo. De novo. Porque eu não tinha dinheiro pra comprar as coisas que eu via lá e que eu amava. Eu comprei alguma coisa lá, mas eu não tinha dinheiro pra comprar muita coisa. Quando eu abro aquele pacotinho, o que tem lá dentro? A arca. Um livro com uma arca enorme. Aleluia. E os animaizinhos. Deus faz infinitamente mais que nós. Sabe o que é isso, gente? Isso é o nosso Deus que faz realmente infinitamente mais do que tudo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Esse é o nosso Deus. E aí tá, fiquei. No primeiro final de semana fui convidada para ir numa outra rede de escolas. Eu senti que não era. Aí participei de uma reunião de jovens, que congregava 2 igrejas juntos, e conheci o Luiz, que era o líder dos jovens de uma igreja, que veio aqui. Aí, nossa, eu olhei assim, a gente foi conversar. E o Luiz, ele é apaixonante. Quem conhece, ele sabe. Ele é, assim, inteligente, fantástico, assim. Ele fala de uma sabedoria, assim. E eu, gostei. E ele me convidou para ir na escola. Só que eu tenho que perguntar para a diretora antes. E aí deu tudo certo para ir. Deu tudo certo. E fui. E lá, naqueles outros 3 dias, eu vi coisas que eu disse, tá aí. É isso que a gente tem que fazer na escola. É isso que é. Todo mundo chegava em torno de meia hora antes na escola, os professores, para serem ministrados pela diretora. Ela levava uma palavra, uma ministração, e ela pregava para eles. E ela orava, professor por professor, ela ia orando e impondo as mãos sobre eles. E eu disse, é isso, nós vamos fazer isso lá. E eu sempre dizia, um dia eu vou abrir uma escola, um dia eu vou abrir uma escola, um dia eu vou abrir uma escola. 2008 foi essa viagem. Então, 7 anos depois de eu ouvir falar daquela escola e dizer que eu ia abrir a escola. Aí, 2008, eu volto de vou agora, é agora, vou abrir a escola, né? Chego aqui, não é para abrir a escola, o senhor disse assim para mim, eu quero que tu comece pelo social. E aí, junto com a Paty, nós começamos a nossa ONG. Começamos a trabalhar num aniversário da Ju, de quantos aninhos, Ju? 8? 7 aninhos da Ju. 7. A Ju fez 15, então olha quanto tempo atrás, né? Foi 2009. 8. Não, 9. Não, eu fui em 2008. Mas foi no outro aniversário. Tem certeza? Não, foi em 2010. Porque ela nasceu em 2003. É? Ah, as contas tudo certo, né? Falando as coisas tudo certo. Bom, eu sei que daí a gente abriu a ONG, então, tudo direitinho no aniversário dela, juntamos a gurizada do bairro todo e começamos a atuar. E parecia, sabe o quê? Que nunca ia acontecer a escola. Que nunca. Há uns 3 anos eu venho dizendo assim, será que não vai? Será que eu entendi errado? Será que não é de Deus essa escola? O que está acontecendo? Por que as coisas não acontecem? Aí em 2014 o Luiz veio aqui, veio para a Copa, né? Aí Deus comprou passagem para a Copa, comprou ingresso para a Copa. E aí o Senhor disse assim, Perdida, tu tá indo para o Brasil, mas não é para a Copa. Aí ele conseguiu vender os ingressos dele para para 2 amigos lá na Guatemala. Os caras vieram para o Brasil e ele veio para cá. E ele e o Carlos, um amigo dele, eles ficaram 10 dias aqui com a gente. A gente foi olhar terreno, a gente orou em terreno. Aí pensou assim, agora vai a escola. Isso era 2014. Agora vai a escola. E começamos a olhar. Olhamos infinidade de casas. E nada Deus confirmava, nada dava certo. Nada. Aí, a gente consegue ajudar vocês, inclusive com dinheiro. Não conseguiram mais ajudar a gente. Sabe quando parece assim, tudo dando errado. E eu ali abrindo a gavetinha de novo e guardando o sonho da escola. Aí fechava a gavetinha. E nisso fui aprendendo a ser professora, fui me tornando uma professora melhor cada vez, né? Porque a gente vai aprendendo, todo ano a gente aprende, né? E aí Deus me colocou numa rede de excelência, para eu ver o que era uma escola de excelência. Mas aí Deus me colocou na mesma rede, mas numa outra escola, para ver o que era uma rede de excelência e mais humana.
Então ele foi me mostrando as coisas. Foi mostrando como ser coordenadora, como não fazer as coisas, como fazer as coisas, nesse processo todo. Mas parecia que o sonho estava engavetado. Eu estou entregando aqui. Vocês parem de me atrapalhar. E aí, esse ano, eu comecei a orar diferente. Eu comecei a orar assim, Senhor, eu estou entendendo tudo errado? Porque assim, Senhor, o Senhor me perdoa, mas o Senhor não é homem. O Senhor não é idiota. Eu falei bem assim. O Senhor não é idiota. O Senhor não é um bobalhão. O Senhor não me mandou para Guatemala para eu fazer turismo porque eu não fiz turismo. Eu fiquei enfurnada dentro de escola. Para não dizer que eu não fiz turismo nenhum, num domingo me levaram para conhecer a antiga capital. E outro dia, que daí já era os dias eu voltando assim para casa já, me levaram para conhecer o Molonga. Só. Mas eu não fiz turismo, eu não conheço a capital, não conheço nada. E assim, Jesus, né? Olha só. Então, Senhor, tu não me deu o passaporte para eu passear, porque tu nem faria isso também. Tu não me deu a passagem aérea, tu não abriu o coração e as casas daquelas pessoas para simplesmente eu fazer turismo. Então, Senhor, tem que ter. O que está acontecendo? O que eu não estou entendendo? Porque se é para abrir mão desse projeto, eu abro. Eu abro, se não é isso. Mas tem que ter alguma coisa errada. E eu fiz várias vezes essa oração. Senhor, tu não é idiota. O que tem? E a última, eu acho que foi a última vez, que foi aquele dia mais forte, sabe? Que sempre tem aquele dia que tu vai orando, mas tem dia que ele é o mais forte, né? Foi aquele dia que foi o mais forte. Eu acho que no dia seguinte, se eu não me engano, eu descobri pelo Facebook um modelo de escola, de extra classe. Porque eu sempre achava que ia ser uma escola com ensino fundamental, ensino médio, educação infantil, escola normal. Quando eu vi aquilo, gente, foi tirar, que nem como é que é o nome das coisas lá, as escamas nos olhos de Paulo. Foi tirar as escamas, assim, ó, elas, ploft, caíram. E eu disse, é isso, eu entendi, é isso. Mostrei para a Paty, mostrei para a mãe, porque sempre quando a gente falava de alguma coisa, sempre tinha alguém que dizia um senão. Vocês lembram disso no processo? Pois é, mas não pode ser isso, tem que ser uma coisa, tem que ser um terreno, tem que ser, mas a gente não pode, tem que construir. Então tinha um monte de senãos durante o processo. E ali, ninguém disse senão. E calou, né, Paty? Calou forte, assim, calou, é isso, é isso, é isso. Isso, irmãos, faz 3 meses. Eu vou arredondar. Faz 3 meses. 3 meses atrás. Ninguém abre uma empresa, uma escola em 3 meses. Do zero. Ali, aí a gente começou a procurar a casa. Acho que a mãe e eu ficamos em torno de 1 mês procurando casa. A gente olhou todas as casas de São Leopoldo praticamente para alugar. E assim, em vários bairros. E a gente olhava assim na internet, era uma coisa linda. Acionei todas as imobiliárias de São Leopoldo. Não, vocês acreditam que semana passada me ligou uma imobiliária ainda para me oferecer? Eu disse, minha filha, já estou quase pagando o primeiro aluguel. Demorou, né? Demorou. O primeiro contato da imobiliária, demorou, né? Para me fazer o contato. E a gente acionou todas, e eu dizia assim, aí a gente não sabia de nada, estava procurando casa, assim, bem, né? Vamos começar no segundo semestre. E eu faço parte de um grupo que tem a presidente do conselho, do conselho? Não. Da Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades e Superdotação, porque a nossa escola é focada no desenvolvimento das inteligências múltiplas. E um espaço para que as pessoas inteligentes e com altas habilidades, superdotação, possam se desenvolver e desenvolver o seu potencial, que hoje não existe lugar para isso. Não no Rio Grande do Sul, nem em Santa Catarina, que a gente descobriu isso na inauguração, só no Paraná existe. E aí, então, ela coloca assim no grupo, pessoal, dia 10 de agosto, isso é 1 mês e meio atrás,
Dia 10 de agosto é o dia do superdotado. Temos que pensar alguma coisa. Na hora o Espírito Santo fez assim, ó, ali. E eu olhei assim, ó, feito. Nós vamos inaugurar nossa escola. Faz mais de um mês e meio, faz uns 2 meses isso. Nós vamos inaugurar a escola no dia 10 de agosto. Não tinha nem casa alugada. Não, e nem sabia que casa. Nem sabia. Olhava, parecia que a casa estava escondida, né? Parecia assim, Senhor, essa casa existe. Senhor, mostra Onde é que está a casa? Porque ela existe, ela tem que existir. Mas cadê a casa? A gente não está enxergando ela. E aí, a Helena e eu fomos ver a casa. Quando a gente foi, era uma casa que eu tinha visto as fotos pela internet. E nas fotos da internet, tu não dizia que a casa era aquilo. E quem olha a casa por fora não diz que ela é aquilo, né? Quem olha por fora diz, nossa, que pequenininha. E ela vai até a metade da quadra. Até a metade da quadra a casa vai, porque ela é enorme para dentro, né? Como vocês viram. Aí, eu olhei aquela casa, eu nem fui ver, gente. Eu nem fui ver. E não podia ver, tinha que agendar com o dono, porque a chave era com o dono. E eu disse assim, daí sabe aquela coisa? Realmente a casa estava escondida. Aí quando a gente já tinha procurado tudo, eu disse assim para lá, então vamos ver. E aí a Helena e eu fomos. A gente foi entrando. A gente achava que a casa terminava aqui, e o dono disse, agora vocês, pode vir aqui, tem mais um pedaço. E nós, tem mais um pedaço? E nós olhamos assim, tinha mais um espação lá para trás e mais um pátio ainda, né? E nós, caramba, né? Que isso? E aí olhamos mais algumas assim, mãe, vamos lá, quero que tu veja aquela casa. Aquela casa era a casa que a gente olhava e não tinha nada para fazer, né? Pronta para começar. Claro que a gente fez coisas, a gente fez porque a gente quis melhorar, né, o ambiente. Mas as outras casas era demolir e levantar de novo. Tinha casa que era isso, né? E a gente olhou assim, meu Deus, né? E aí a gente estava entre 3 casas. Uma branca enorme, aquela que a gente viu na tua casa, a gente viu na tua casa, né? Gigantesca de uma casa, 2 andares, enorme. Tinha não sei quantas salas, você te lembra? Super barato. Um aluguel. Eu tinha 5 banheiros. 5 banheiros. 5 banheiros, gente. Tinha. O aluguel era super barato. Super, assim, nossa, né? No centro. Caramba, né? Na Lindolfo. Na Lindolfo Collor, que. Era na esquina da BR. Aí, na esquina da BR, né? E aí a gente tinha aquela que era enorme, tinha essa que não é tão grande, apesar de que ela surpreende quando a gente entra, né? E tinha uma outra, que era aquela que tinha a prostituta fazendo ponto na frente. Que era perfeita. Mas o bairro não era adequado. O bairro não era adequado, mas perfeita a casa. Um pátio, meu Deus, pátio dos sonhos. Dos sonhos, sabe? Perfeita a casa. E 2 pátios, inclusive, né? Tinha 2 pátios. E aí disse, né? Ai. Então tinha aquilo tudo ali. E agora, orando, e Deus deu o clique. É a casa da Bento, que é a que a gente alugou. A mãe viu a casa, eu não lembro que era uma sexta-feira, não, era um dia de semana que a gente viu a casa. Eu acho que era uma sexta, mãe. E deram até a quarta-feira da semana seguinte pra gente. Aliás, eu acho que era quinta-feira. E aí deram até a quarta-feira pra gente conseguir fechar toda a documentação de aluguel. Era até segunda. Era uma quinta que foi até uma segunda. Não, eu tinha até quarta. Tinha que dar a resposta segunda e tinha que levar a documentação toda até quarta. Pensa no corre-corre, né? E aí, tem mais um detalhe, né? Esse ano, porque Deus sabe o que faz, né? Quem estava ganhando quase 5 mil reais, que era o meu caso, Deus diminuiu a minha renda, porque eu saí de uma rede, a rede que mais me pagava eu saí, diminuiu minha carga horária nas outras 2 escolas e eu estou ganhando menos de R$1.000 esse ano. Meu salário é menos de R$1.000. E eu ainda sou dizimista de 40%. Então o que sobra para mim? Não faz a conta que fica feio. Né? Mas a minha renda foi lá pro dedão no pé. Porque antes a minha renda, o meu dízimo, pagaria o aluguel rindo o meu dízimo. Porque 40%, meu dízimo pagaria rindo o aluguel. E ainda sobrava dinheiro. Então, Deus
não quis que eu dependesse do meu salário, do meu dízimo, entendeu? Deus não quis que eu dependesse de mim. Então ele tira toda a estrutura e tu pensa, meu Deus, como é que eu vou viver esse ano com um salário desse? Como é que vai dar, né? Só que tudo é o propósito de Deus, porque se eu não tivesse diminuído tudo, as cargas horárias, eu não teria conseguido fazer nada, correr nada para a escola. Não teria dado, não teria aberto, nem teria escola para início de conversa. Porque como é que eu ia ter escola trabalhando em 3 empregos? Né? Não tem como. E com essa renda, o aluguel, para ti local, o aluguel tem que comprometer até 30% da tua renda. O aluguel é 2.260. Eu ganho menos de 1.000. Hã? Como que pode? E aí, só que Deus fez que desse. Deus fez que desse, gente. E deu. Então, olha que tremendo, né? E nós começamos a escola, eu vou dizer o valor porque esse é profético. A gente começou a escola com 12 mil reais. Tudo isso. Ah, mas é pouco, irmãos. O vovô dizia, R$1 na mão de um crente vale 1.000. Então a gente tem 12 mil vezes 1.000. Oh, glória! Né? Oh, glória! É suficiente. E as coisas, e a gente começou a projetar e sonhar. Então, e aí Deus levantou os irmãos também que são umas bênçãos, né? Que nosso grupo aqui é uma bênção. Irmãos, vocês não sabem que é um grupo bênção que é esse aqui. Tudo um mais doido que o outro, porque tem que ser doido para corresponder com as doideiras, né? No Senhor, né? No Senhor. E a gente dizia assim, ó, aí a Paty, nós uma reunião na casa da Paty, a Paty trouxe a ideia dos cubos mágicos, de mesa em forma, me mostrou uma mesa, em forma de cubo mágico. Eu disse, cara, que doido, eu quero isso. Daí ela pesquisou uma outra mesa, que as cadeiras eram embutidas. E aí, vamos fazer uma mesa de cubo mágico com cadeira embutida, vamos enlouquecer, né? Aí, vamos fazer orçamento. O cara que fez, ela que conhecia que fez, R$900 cada mesa. Não dá. Como é que tu vai fazer R$900 cada mesa? São 3 mesas que a gente precisava. Como é que ia fazer isso com 12 mil reais? Também não tem que ter fé, mas também não pode ser imprudente, né? Imprudente não. Aí eu mandei de madrugada pro... Já tinha mostrado pro... Acho que eu tinha mostrado pra ti, Sérgio, já tinha mostrado pro Éder, eu acho. Mandei pro André. André, fizeram assim, o que tu acha? Dá pra fazer? E o André é o mais doido de nós tudo aqui. Ele é, com certeza. Que a resposta dele, né, como vocês já sabem, minha querida, com aquele sotaque mineiro dele, né? Se nós mandamos o homem pra lua, não há nada que nós não possamos fazer. E eu, glória, né? E a palavra que Deus me deu para a escola, em Deus faremos proezas. Aí, Deus usou a vida do Sérgio, Deus usou a vida do Éder, né? Deus usou a vida do André, Deus usou a vida da Mara, da Cate, da Pati, da Ju, da Helena, da minha mãe, então nem se fala, né? Deus usou a vida do Ayrton para estar lá filmando com a gente. Deus usou a vida da esposa, da Tânia, da Verônica, que trabalharam o dia inteiro e foram lá fazer faxina com a gente. Então, Deus usou a Mari em oração, porque a gente também precisa de muita intercessão nesses momentos, né? Então, usou o corpo aqui para trazer à existência as coisas. O Davi para vir tocar. Então, e é o Ian, a família deles. Gente, aquelas mesas estavam lá e antes de pintar as mesas tinha que lixar, né? Tinha que lixar. Aí usou a vizinha para emprestar a lixadeira pra gente. Daí eu botei no grupo, gente, eu tô indo para lá lixar. E só choveu, né? Deu um tempo de 2 semanas, chuva. Que Deus o livre, não tinha nem como fazer nada na escola de tanta chuva, né? Para diminuir o tempo que a gente tinha ainda. Na noite, irmãos, a gente fez tudo o que tinha que fazer na escola em 1 mês e 6 dias. 1 mês e 6 dias. E aí, o que aconteceu? Nesse 1 mês e 6 dias, ainda uns 15 dias, a gente não conseguiu fazer quase nada lá por causa da chuva. Meu Deus do céu. Aí um dia que estava chovendo e disse, eu vou para a escola lixar. Eu vou lá lixar. Nunca lixei na minha vida, mas vamos lá, né? Deus capacita. Aí a vizinha, era o dia que o Max estava voltando. Aí a vizinha disse, Michelle, ela tá no grupo, né? Eu tenho uma lixadeira, tu quer emprestada? Claro. Nunca usei.
Não sabia nem usar. Aí a gente fui levando o Max, meu irmão, para o aeroporto. Ele foi me ensinando como usar uma lixadeira. Sem ter a lixadeira na mão. Teoricamente, né? Teoricamente. Voltei. Aí já tinha comprado máscara e óculos, né, Sérgio? Porque tomei-lhe um tufo sem máscara e óculos, usando. Lava Jato, irmãos. Pensa num muro que vai. É metade de uma quadra de muro. E vai até metade da quadra. Depois tem uma outra parte aqui. E depois tem uma outra parte aqui bem mais alta. E essa coisinha aqui usou Lava Jato. Mas me lavava. O André disse que eu só tava, que quando ele me viu imunda, né, porque aquilo tudo respinga, tinha muito limo, muita tinta velha, e passava o lava-jato, aquela tinta partia e vinha toda em cima de mim, meus cabelos, era horrível. E sem óculos de proteção, aqueles troços entrando no meu olho, aí eu ia tirando aqueles pedaços de lasca de muro dentro do olho. Aí, acho que foi o Sérgio que disse, tem que botar óculos. Fui lá e comprei um óculos de proteção, né? E aí, me molhava toda. E no inverno, mais desgracento, que deu os dias mais frios, foram aqueles. Né? Eu toda molhada, ganhei um pinto. Ganhei uma pinta. E ali, meu Deus, eu não tinha mais força no braço. Eu tinha que chegar em casa, eu tinha que tomar remédio fortíssimo para dor, porque eu não tinha de tanta dor que tinha. E Deus mostrando que as coisas têm preço. Tu quer a excelência, tu tem que pagar o preço da excelência. Porque a gente podia... Aparentemente, o muro estava pintadinho com umas manchinhas de limo. Só que eles tinham pintado de branco por cima do limo. Então, quando passava o lava-jato, chegava a escorrer verde da parede por baixo do branco, gente. Que gente caprichosa, né? Os antigos locatários, no caso, né? Porque o dono é bem caprichoso. Bem caprichoso. E era uma... Preço. Quando eu fui lixar... Bom, lixar eu fui fazendo lá, né? Deu certo. Lixei aquelas mesas todinhas. Banco, cadeira, mesa. E aí eu lixando um lado, o Sérgio pintando o outro. E nós e emmaçando ainda. Passando massa nas partezinhas que precisavam. Trabalho em equipe, né? O Éder, tem que honrar a vida do Éder também, que emprestou a máquina dele lá para nós cortar tudo, né? Senão a gente teria que pagar o corte, né? A gente teria que mandar as medidas, a luz, tudo. Deus já... tem abençoado, mas que abençoe 1000 vezes mais vocês, amém, irmãos? Em nome de Jesus. E que se estenda para a vida do André também, que trabalhou. E toda semeadura em terra fértil, ela prosperará, amém? E a escola é uma terra fértil, então recebam, porque brevemente virá a colheita e será superabundante, porque Deus não sabe fazer meia boca. Né? E então, foi lá, né? As coisas foram acontecendo. Em maio, que a gente estava na época de procurar a casa ainda, eu fiz um curso no governo do estado, conheci pessoas importantes, me conectei com elas, pessoas que hoje estabeleceram uma parceria com a gente, que vieram na inauguração, e 1 mês e 6 dias depois a gente inaugurou a escola, de fato, de verdade, com um coquetel maravilhoso, um evento lindo, né? Foi muito legal, foi assim emocionante. E essas pessoas, uma do governo do estado, que é da FADERS, e a outra da Associação Gaúcha e da GAGE, se emocionaram tanto com a gente, né? Que se apaixonaram da inauguração. E a gente não tem aluno matriculado nenhum ainda. Nenhum, gente. No reino espiritual. Só que assim, a escola já está pequena. Eu enxergo a escola pequena. Porque os alunos virão. Né? E as pessoas estão batendo na porta pedindo informação. Hoje foi uma avó pedir socorro para uma neta. Hoje de manhã foi uma mãe pedindo socorro para um filho. Então as pessoas estão começando a vir, sabe? E hoje de manhã lá, porque agora eu estou fazendo aquilo que eu vi na Guatemala. Aí eu estou orando de manhã com os professores, ministro uma palavra, a gente ora, todo mundo ora junto. E aí, mesmo na quinta que eu dou aula, mas eu começo às 9h10, eu venho correndo, abro a escola, oro com eles, ministro, já digo, gente, tem que fazer isso, aquilo, a gente organiza, e eu saio zarpando. E tá dando pra gente fazer. Então, eu vejo, a escola está lotada. E hoje de manhã eu orei, Senhor, essa escola, eu acredito que tu vai fazer dessa escola um hospital. Que virão pessoas aqui que sairão curadas, libertas, restauradas. E as pessoas que estão vindo lá estão vindo pedir socorro, gente. Impressionante.
Então é isso, irmãos. Depois que eu entendi, em 3 meses, que a gente está em agosto, né? Então, agosto. Não, antes. Julho, junho. Então, ali, em maio, são 4 meses, então, deixa eu corrigir. Em maio eu entendi como fazer. Não, acho que foi depois do curso que eu entendi, né? Primeiro eu fiz o curso, né? O curso Da FADERS lá. Sim. Foi depois que eu entendi, né? Então foi 3 meses realmente. Mas assim, vamos dizer que Deus me colocou nesse curso, porque eu descobri o curso 2 dias antes dele começar, e só tinha 25 vagas. E Deus me deu uma das vagas, 2 dias antes. Tipo assim, né? Então, e ali foram os contatos, ali foram acontecendo. Nessa segunda-feira, nós inauguramos sexta, irmãos. Segunda-feira toca o telefone, a Helena e eu bem boca aberta. Nunca tinha tocado o telefone. A gente não sabia o som. Nós lá no fundo, que barulho é esse? Uma olhou pra cara da outra. Pois é, será que é nos vizinhos? Que estranho. Começamos a caminhar. Será que é aqui? Será que é o telefone? Que estranho. A gente não sabia, né? Aí chegamos lá, era o telefone. Nós, eu olhei assim. Como é que você atende o telefone? Porque tu tem que atender, né? Como é que vamos atender o telefone? Eu, ai, meu Deus. Peguei aquele telefone, Clube da Aprendizagem, boa tarde. Nem sabia o que dizer, né? Como atender assim, oficialmente, né? E aí era uma ligação da FADERS nos convidando para participarmos da segunda Expotai, que é uma semana, aliás, 3 dias que vão acontecer na Universidade, na UBRA, esse final do mês, porque é um evento que fala de todas as inclusões. É um espaço para todos os tipos de inclusões. E eles querem nos levar como representantes das altas habilidades de superdotação. Sem aluno, nós já temos o convite. Aí tinha que ir numa reunião quarta. Aí a Tânia, a Andressa e eu fomos, a Paty e a mãe ficaram na escola, que também não dá para fechar, né? Sim. Não dá para fechar a escola. Fomos na reunião, e aí estava o presidente da FADERS estava lá. Gente, é uma fundação estadual, é do governo do estado. E aí todo mundo tinha que se apresentar e falar o que pretendia montar no seu stand, né? E aí tô eu lá, me apresento, né? E aí quando eu apresento, ele olha assim, a nossa colega, ele é bem estranhão, né? Mas ele é bem simpático, é uma figura. Aí ele olhou assim, a nossa colega, ela esteve na inauguração e ela falou muito bem da escola. E ela, inclusive, contou das mesas que vocês têm, mesas cubos, né? E o meu Deus, o presidente da FADER já sabe disso. Como assim, né? Ele olhou assim, e eu queria saber se é possível vocês trazerem uma dessas mesas aqui. E eu olhei para ele e falei assim, já está nos planos. Não sei como, né? Vou botar no lombo e carregando. Vamos botar no lombo e levar, né? Pode levar de trem. Consegue uma Toyota que tem aquela Eu parte. consigo o carreto. Ó, Eu quero de graça. Hã? Eu quero de Não, graça. mas eu pessoa. Mas calma, deixa eu contar outra parte. Hoje, só que assim, Deus também faz, Assim, nesse pronto, processo, Tá? Deus, ele trabalha aqui, ó, no profundo do profundo. Quantos dias eu fui para aquela escola sozinha? E fazia tudo que tinha que fazer lá, sozinha. Parecia que não andava. Parecia que não rendia. Eu fiquei uma tarde inteira limpando a minha sala. E vocês viram o tamanho da minha sala. É um ovinho. É bem pequenininha. Era tanta coisa no chão. Tanta coisa engruvinhada. Nós levamos uma tarde inteira também, entre 4 pessoas, para lavar uma janela. 3 ou 4? Era nós 3. 3 pessoas. Não, era eu. A Ju e a Helena. Não, a Ju não. Era eu, tu, a Ju. A Ju também naquela janela? Não, a Ju ficou nas outras janelas. Naquelas outras era tu de um lado, eu do outro, chegou a Helena também se meteu. 3 pessoas para tirar as coisinhas que tinham. E era só com faquinha. Só com faquinha. E parecia limpo quando a gente olhava. Só que quando a gente chegava perto, a gente enxergava. E aí eu pensava assim, mas se é só quando chega perto, vinha aqueles pensamentos, né? Não precisa também ficar tanto tempo aqui. E aí o Senhor ministrava meu coração. A libertação, quando ela é feita, ela tem que ser completa.
A purificação, quando ela acontece, ela tem que ser profunda. E Deus ia ensinando ali. E aí dava aquela vontade de desistir daquela janela. Vamos lá. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, quanta coisa Deus foi começando. Hoje, eu estava lá na escola, eu tive reunião de tarde com o pessoal do marketing e da... O pessoal do marketing, que chique, né? O pessoal do marketing, do jornalismo. E a esposa do meu pai trouxe meu irmão, que é jornalista, para essa reunião, e ela ficou ali, ela ficou ouvindo. E aí eu falei do evento, que a gente tem que levar as mesas, e não tava, tem que pensar como, né? E meu pai eles têm uma empresa que produz calçado. Eles têm uma Ducato. Imagina. E aí ela disse, eu nem lembrei que o pai tinha, nem lembrei. E ela ofereceu de vir lá de Arroio do Meio com a Ducato, aí tem que ligar para Piccadilly para mudar o horário de entrega, se a empresa autoriza, para daí eles virem. Aí ela já traz aqueles, já se ofereceu para, sabe, vai me dar a resposta, não confirmou ainda, por isso que eu disse, espera um pouco, vamos ver. Mas as coisas acontecendo. Então, eu sei que o testemunho é longo, mas é um testemunho, irmãos, de 17 anos. Às vezes a gente acha que as coisas com Deus vão acontecer da noite para o dia. Tudo tem o tempo de Deus. Tudo. E não adianta só o tempo de Deus. Também tem o modo de Deus. Porque é tempo e modo. Para ser perfeito, tem que ser perfeito no tempo e no modo. Porque Salomão nos falou, né, em Eclesiastes, que existe um tempo e um modo certo para todas as coisas. Então, a gente precisa entender isso. E às vezes a nossa alma agonia, né? A nossa alma agonia. E parecia assim, Senhor, eu vou enterrar, certo? Porque qual era a questão que eu pensava? Senhor, tu está voltando. Tu está voltando. E se tu está voltando, não vai dar tempo de construir prédio, de fazer uma escola, disso, daquilo, de ginásio, não sei o quê. Como é que vão fazer? Com 12 mil que não vai ser. Então, realmente assim, as coisas elas acontecem. E todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quanta coisa eu aprendi. Aprendi a usar lixadeira, aprendi a usar lava-jato, que eu só tinha uma vez num murinho que tinha aqui em casa. Fiz 3 minutos de lava-jato no murinho. Nunca tinha usado aquele troço, nunca tinha usado tanto. Derramamos assim, me derramei realmente para que a coisa acontecesse. Tinha momentos que eu dizia, Senhor, cadê os trabalhadores da última hora para ajudar aqui? E aí depois Deus começou a mover as pessoas, vocês que estão aqui, e outras pessoas que não estão aqui, para nos ajudar, para estar ali junto, né, para fazer parte disso. E a impressão que tem, porque eu falo disso aqui lá na outra escola que eu trabalho, que é cristã, né? E as pessoas disseram assim, nossa, não, vocês têm um grupo maravilhoso. Verdade. Vocês têm um grupo. Não, o grupo. E essas pessoas lá da outra escola ainda dizem assim para mim, o grupo de vocês não existe. Esse grupo não. Olha, que grupo maravilhoso, que pegam junto, vocês fazem acontecer. É isso que eu escuto lá na escola. É Deus, mas a gente tem que se dispor. Mas às vezes Deus manda e tu não faz. E tu não faz. E tem mais uma coisa. Mas teve dias que eu passei lá, mas eu não vi o tal Do lugar. Eu passava, eu digo, mas gente, onde é que é isso aqui? Passava na frente, assim, ó. E tipo, olhava pra frente, chegava lá na frente, tinha um homem que ficava me olhando, assim. A Michelle tá aí. E eu cheguei pensando, eu não cheguei lá pedindo pela Michelle, né? Mas ele me olhou meio esquisitão, daí eu... Não, O André. Não é eu aqui. não conheço. Era o André. Eu na frente ali. Não, tem um outro era lá. mulher também. Daí eu disse, eu vou perguntar pra pastora de novo. E eu, de novo, aquele dia eu tava assim, eu quero ajudar. E foi tudo realmente assim, uma bênção, assim. Deus realmente. E fora os milagres, né, gente? Porque deu pra entender bem claro agora na minha cabeça o Ajudou, que é o clube. Não, muito bom. O que é a escola. Isso que eu gostei muito. Abriu assim, agora abriu o meu entendimento. Né? Glória a Eu me Deus. delicei sexta-feira de sentar ali e ficar ouvindo aquela senhora que começou a falar. Primeiro aquela senhora mais baixinha. A Andréia. Aquela que colocou. Incrível, todo. querida. Foi muito lindo. Daí ali eu entendi. Daí eu entendi a tua ida
Guatemala, daí entendi tudo. Ju, conecta tudo, né? Daí Conecta tudo. Abriu a minha mente. E eu comendo assim, eu digo, nossa, mas daí eu entendi o projeto. Quem sabe ainda vou trabalhar no projeto. Eu sou professora de educação física. Amém. Vou me aposentar. Olha Aí aí. eu vou dar de presente o quê? O meu trabalho. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque agora eu entendi. Glória a Deus. E isso que foi fantástico sexta-feira. Entender todo o projeto, entender o sonho, a tua ida para Guatemala e a escola. Uma coisinha assim. Ah, mano. Amém. Glória a Deus. Maravilha. E um último testemunho, assim, é que Deus realmente, assim, ele atua sobre o dinheiro, né? Que vovô disse que R$1 para Deus é como R$1.000. Então, tudo começou a acontecer. A gente mandou fazer a placa, o orçamento da placa era 1.490. 1.490. E aí eu tava, um dia que nós estávamos lá 3, tu, o André e eu lá na escola, trabalhando nas mesas, né, Sérgio? E aí eu falei assim, tu não conhece uma gráfica mais acessível? Conheço. E aí conseguimos o valor da placa por R$880. Que diferença. Olha a diferença. Nossa, 600 Né? reais. Então, e tudo, Quase o dobro. Deus assim, né, agindo. Então, glória a Deus, irmãos, dando graça. Amém? Deus abençoe vocês e tenham fé. E vocês É também suficiente. abençoando, né? Os meninos e financeiramente também. É, A gente não, tem que não. falar também que vocês Vocês abençoaram. abençoaram também. Vocês sempre abençoando muita gente. Mas que ficou linda aquelas mesas de cubo, ficou. Nossa, Glória a Deus. Eu achei aquilo. Tipo, uau! Glória a Deus, então, queridos. É, como se diz, se Deus te deu uma palavra, fique firme. Amém. 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 Fique firme. Oh, Deus. É claro que não adianta só ficar firme sentado, né? Tem que Amém. trabalhar. Corrigir o que precisa ser corrigido, pega o prumo lá, pega o prumo, bota pra ver se tu tá retinho, se tu tá meio tortinho aqui, pra corrigir, né? Mas também tem aquele. Não, Pega o como é que é o nível, bota lá pra ver se a gotinha tá no meio, se tá mais pra direita, mais pra esquerda, tem que corrigir. Deus falou muito Não. comigo hoje à noite. Glória a Deus. Mas não adianta só ter a palavra, o sonho. Eu tenho que botar a mão na massa. É verdade, dá um passo. Eu tenho que fazer coisas. Amém. Não ser só passiva. Mesmo que pareça que tu tá sozinho. Isso. Mas tu não tá sozinho. Amém. Mas Tá- às vezes Deus? parece- Sim, sim. Com certeza. E é interessante, né? Porque todas Mas tinha oração. sim, tudo com oração. Bom, queridos, tem um monte de pedidos de oração por libertação, por cura, por, como é que se diz, por batismo no Espírito Santo, por causas na justiça, tudo. Como a gente já orou antes, né? Que o Senhor, como se diz, venha a concretizar os pedidos do coração das pessoas, das suas necessidades, né, e faça mais do que pensamos ou pedimos, Pois é, né? tá vendo essa palavra? Porque ele, Em cima do que foi sim, ministrado. ele sempre faz, Efésios 3:20. Efésios 3:20, Efésios mais 3:20. do que aquilo que pedimos Nós ou pedimos e imaginamos. pensamos, né? Ou imaginamos. Bom, esse domingo a gente teve, a princípio aí era o Dia dos Pais, né? No mundo. Mas a Bíblia fala que honra teu pai e tua mãe todos os dias, né? Não diz que tem um dia especial. E essa semana que passou fui visitar a Maria, ela manda um abraço a todos. E aí conversando com o Carlos, né? Ele, Pedido de oração. sim, com o Carlos, e a gente conversando sobre, foi o primeiro ano, no caso, sim, com a falta, ele disse que ele se sentiu muito triste, né, porque seu pai não estava ali, né, e nós também sentimos saudades, e aí Eu senti saudade. ficamos conversando, né, a respeito, e ficamos conversando sobre o livro de Mateus. O livro de Mateus, a princípio, foi escrito para os judeus, certo? O livro de João escreveu para os gentios. Lucas escreveu para os cientistas, para os intelectuais, os pensadores, né? Então é muito interessante. A gente lê o livro de Mateus, começa com o quê? Com a genealogia. E é muito engraçado, a gente tinha os DVD de gravação. A Helena, quando era pequena, a gente já tinha decorado a genealogia de Jesus Cristo de Nazaré. E a gente, só de pensar, lembra, né? Então fala assim, ó, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí começa, Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e aos seus irmãos.
Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou... Não vamos ler tudo, tá? Mas é só para ver se... Nossa! Arão gerou Aminadab a Nasson a Salmão. E aí vai uns nomes muito engraçados. Aliás, uns nomes diferentes, né? E até chegar... Aonde? Até chegar a Davi. Né? A Davi. Lá no Mateus 1:17 diz assim. Desculpe. A 13. Zorobabel gerou Abiúde a Eliaquim a Zaor, Azor gerou a Sadoc a Aquim a Eliúde. É uns nomes bem interessantes, se alguém quiser botar no filho, né? Bem diferentes, né? Bem diferente. E aí, 15. Eliúde gerou a Eleazar a Matã a Jacó gerou a José, marido de quem? De Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi ao exílio na Babilônia, 14. Do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Interessante, né? Exatamente. 42 gerações no total. Amados, se tu quer se estimular, tu quer saber como é que tu vai ser um bom pai, vai cumprir os propósitos de Deus na vida do seu filho, se inspire em José. José foi o homem que Deus escolheu para ser o pai aqui na terra do seu filho, Jesus. Isso é forte, né, gente? E um homem, olha só, ele aqui fala assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou prometida para José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, o que acontecia com as grávidas? As mulheres que apareciam grávidas, sem ter elas eram apedrejadas, né? Elas eram entregues lá e como se diz, como dizia o vovô, não precisava nem enterrar, porque eram tantas as pedras que já serviam de sepulcro, né? De sepultura. Mas olha só, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Não avisou para ninguém, não disse para ninguém, né? Que aquilo, puxa. Bom, no 20 diz assim: enquanto ele pensava, ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho. Puxa, para ser um bom pai, tu tem que também ter o quê? Intimidade com o Espírito de Deus, tu tem que ouvir o Senhor. Em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E aí, então, o que ele fez? E ele diz o quê? Ela dará à luz um filho e ele diz que ele vai pôr o nome do filho de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Quem significa a palavra Emanuel? Deus conosco, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu. Enquanto ela não ganhou o bebê, ele não teve relações sexuais com ela. Por quê? Até poderia, vamos dizer assim, né? Afinal, ele casou com ela, mas por respeito que aquilo que fora gerado nela era do Espírito Santo, né? Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, por quê?
Porque estava escrito também pelos profetas que nascerá, como se diz, Belém da Judéia, né? De forma alguma de todas é a menor e dela nascerá o Salvador, o Messias. Bom, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos. O que são magos, gente? Bruxos, né? Feiticeiros. Isso, pode ser. Uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Os magos tinham visto o anúncio aonde? Nos céus. Os céus. Tudo que acontece na terra é anunciado nos céus, não? A estrela, como chamava a estrela de Davi. Viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Aí a pergunta: cadê os sacerdotes? Onde é que estavam os sacerdotes? Mas para mim esses magos eram diferentes. Não, não, Deus fez isso porque os sacerdotes estavam dentro dos palácios, comendo das iguarias dos reis, né? Agradando talvez a homens, e não estavam prestando atenção no seu tempo. É o que está acontecendo hoje. Hoje, de novo, está se repetindo isso. Quem é que está falando que Jesus está voltando? São pouquíssimas. Se fala o quê? Em célula, em ganhar almas, em pintar, em construir, em isso, em conquistar. Mas está falando que Jesus está voltando, que tu tem que se consertar dos seus maus caminhos? Não, muito pouco. Fala mais, né? Pouquíssimos. Gente, muito pouca gente. Aí se tu fala, ele diz assim, gente. Sim. Aí diz assim, mas os apóstolos também esperavam a volta de Cristo. Sim, nós também. E nós somos, como se diz, nós estamos no tempo que veremos isso. Domingo para segunda, né, Mi? Eu tive um sonho com arrebatamento. Eu tive um sonho que estava muito, 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 muito alto e eu vi a terra como se fosse de um vidro, assim, como se fosse uma sacada, mas não era sacada, eu não via, não via, eu só enxergava coisas caindo assim, caía na terra e explodia aquilo. Muitos. Né? E eu fiquei, meu Deus, né? E cada vez mais distante. Até que eu entendi, depois que eu acordei, né? Eu fiquei pensando, eu vou falando e eu enxergo esse sonho, né? Eu entendi que isso era como se dentro da Nova Jerusalém, né? E se afastando e enxergando as coisas que estavam acontecendo. Porque a gente sabe que será um caos na Terra, né? Bom, voltando aqui. Tendo isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escriba do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. 7. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhe: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. Do menino, não é do recém-nascido. Porque, na realidade, já faziam 2 anos que Jesus tinha nascido. Os únicos que viram Jesus bebê foram os pastores que estavam no campo, lembra? Vamos lá. E quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Mentiu, né? Depois de ouvirem o rei partir, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino.
E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe, eles levaram tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra, e os seus tesouros. Sendo por divino, olha só, primeiro, é a segunda vez agora que José é advertido, sendo por divina advertência prevenido em sonho. Então Deus fala em sonhos, né? Para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Gostei desses magos. Eles obedeceram a quem? A Deus, gente. Imagina, Deus falou com José em sonhos. Deus fala com os magos em sonhos também. Mas desde o início o propósito deles já era correto. Sim. 13. Tendo eles partido, os magos, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. 16. Oséias 11:1. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. Por quê? Porque ele tinha perguntado para os magos O tempo exato, o né? tempo exato que eles tinham visto a estrela. Conforme o tempo da qual com precisão se informou dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, e inconsolável porque não mais existem. Quem era Raquel, gente? Era Estéreo, esposa de Jacó. De Jacó. Por que fala que era Raquel? Porque de Jacó, são descendentes. exatamente, surgiu as 12 tribos. Não era que era uma mulher chamada Raquel, mas eram os filhos, as descendências das 12 tribos. Né? Imagina, chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Agora, interessante que, para mim, nesse tempo aqui, 3 crianças sobreviveram, né? Porque quem é que nasceu antes de Jesus? O seu primo, João o Batista, lembra? 6 meses antes. 6 meses antes que ele ficava no deserto. Então Deus guardou ele. E tem um outro lá, que eu esqueci o nome dele agora, que Jesus chama ele para ser seu discípulo. E aí alguém vai lá, não lembro quem, se foi Pedro, se foi, não sei quem foi, disse assim para ela: venha ver o Messias, né? Natanael. Isso, Natanael. isso. Daí ele diz assim: o verdadeiro, será esse o verdadeiro Messias Pode vir alguma coisa? de Nazaré? Mas de Nazaré, por que Nazaré, gente? Porque Deus mandou José sair com Maria e o menino para o Egito. O que era o Egito, gente? Era imundícia, né? E judeu no Egito não podia trabalhar. Então, foi aqueles tesouros dos magos, pagou o aluguel do tempo do exílio no Egito. Que coisa impressionante, né? Então, José depois houve... uma coisa que me chamou muita atenção aqui, ó. Falando do Nataliel, como é que é o nome? Natanael. Como é que ele diz? Quando ele vê Jesus, ele diz assim: Natanael, eu vi debaixo da figueira. Por que ele diz: oh, Senhor, verdadeiramente és o Filho de Deus? Pode ser. Disse-lhe Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele:
Eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus responde e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Isso aí. Natanael respondeu Isso. e disse: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. É, conta, né, que ele foi escondido pelos pais dentro da figueira. Lembra que as figueiras, elas têm uns, né, elas são grandes, né? Eles esconderam ele ali dentro quando Herodes passou para matar os meninos, né? Então eram 3 que sobreviveram, né? Muito interessante. A volta do Egito. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, é a 3ª vez, dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Isso é, tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência prevenida em sonho, de novo, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Para quê? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Gente, se tu pesquisar e ver como que era a cidade de Nazaré, era o lixo. O lixo talvez parecido com o que seja hoje, vamos dizer assim. Tanto que dizia de Nazaré virar alguma coisa boa daquele lugar, vamos dizer, daquele lugar da perdição. É muito interessante isso, né? E assim, amados, é muito tremendo que Deus fala por sonhos, Deus nos adverte, fala pela palavra dele, Deus fala com quem ele quer, como ele quer, e exatamente, até com o inimigo, né? Mas uma coisa tremenda, gente, eu acho isso muito tremendo. Gente, vocês já pensaram? José foi um pai esplêndido, né? Porque Deus não se engana. Um homem de fibra. Um homem de fibra, muita fibra, né? Imagina, obediente e temente a Deus dessa forma, né? E de ouvir, né? Mas ele largou tudo que ele tinha e foi. Porque ele estava como? Ele era o guardião, era o pai adotivo que Deus escolheu para o seu filho. Isso é muito tremendo. E a pergunta é, olha só, um pai hoje, um cristão fazendo se inspira em José. Se tu não quer se inspirar, não pode se inspirar no seu pai não deu bom exemplo, se inspira em José. Para que maior inspiração que essa? Ou no pai do filho pródigo, que é uma inspiração de Deus, né? Olha José. E imagina, Matos, que não devia ser muito fácil, porque devia ter muitas altas habilidades, né? Tu imagina tu educar uma criança que é o Messias. E ele foi, a Bíblia fala que ele em tudo obedecia, né? Em tudo. Porque se ele não obedecesse a Deus, não obedecesse ao seu pai terreno ou à sua mãe, ele não poderia ser o Messias. Tu lembra quando eles foram a Jerusalém e na volta eles pensavam que Jesus estava com os primos e final da história já eram 3 dias, né? Que eles voltaram a Jerusalém. Ele estava onde? Dentro da onde? Da casa do seu pai, cuidando dos negócios do seu pai e discutindo com os doutores da lei. Então, amados, se inspire em José. Se inspire em José. Um homem temente a Deus, não difamou a sua família, a sua esposa, que seria a sua esposa, ouviu a Deus 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, em tudo, e fez tudo o que o anjo do Senhor o ordenou. Então, amados, às vezes dá vontade de pegar
Às vezes os teus filhos te irritam e dão vontade de chutar o balde, né? Mas não esqueçam que você, no Senhor, você é a pessoa da qual vai abrir as portas para lançar o teu filho, para que teu filho se dê bem na vida também. O pai e a mãe conduz, direciona, né? O pai e a mãe olha para o filho e sabe muito bem os dons dos filhos, sabem que eles vão se dar bem, porque você gerou eles, né? Então, se inspire em José, queridos, se inspire em José. Ore, interceda, direcione, confronte através da palavra. Porque eu sempre digo, não adianta você dar os teus dízimos direitinho, devolver os dízimos, dar um monte de oferta, se você não honra teu pai e tua mãe. Parece que a tua oferta, ela é, tipo assim, está brotando, as tuas plantações, quando começa a crescer bonitinho, parece que tu mesmo vai lá, pisa e estraga tudo. Porque Deus, não foi eu que digo, não, Deus não vai contra a palavra dele, para que te vá bem na vida, para que tudo vá bem na vida, para que tu te dê bem na vida e se alongue os teus dias na terra. Com dor, não, com bênção, né? Então, porque às vezes, mas é muito difícil para nós no mundo ter essa palavra, entender obediência a pai e mãe. Hoje em dia está na moda de questionar os pais e as mães. Aí se questiona isso, se questiona aquilo, porque isso, mas tu tinha que ter feito aquilo, porque tu não isso, tu não... Em primeiro lugar, tu não tem autoridade para questionar teu pai e tua mãe. Não tem autoridade legal e espiritual. Não pode. Porque a pergunta é, o que tu ia fazer se tu tivesse tido o pai que ele teve, a mãe que ele teve, a vida que ele teve, estivesse no lugar dele? Então, é possível que faria pior. Né? É possível que faria pior. Mas as maldades que o teu pai e tua mãe possam ter feito contigo, perdoa, 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 perdoa quantas vezes foi necessário perdoar. Para quê? Para que o teu coração seja curado. E não adianta, não existe cura sem perdão primeiro. Como é que vai curar se está tudo ali? Não tem como. E se já morreram? Já pede perdão a Deus. Entendeu? E Eu sempre fui uma filha obediente. tudo bem. Então, assim, ó, eu, por exemplo, tinha uma dificuldade com pessoas de autoridade. Por quê? Pai, mãe, não sei para que servia esse trem aí, né? Não sabia. Vivi com muitos pais, com muitas mães, né? Vocês já sabem essa história, não preciso repetir. Mas um verdadeiro pai e uma verdadeira mãe, não importa o passado que ele teve, importa agora o que ele está fazendo com o presente. O que eu faço hoje que eu conheço a palavra? Senhor, me ajuda. Senhor, tu sabe como é que é meu pai, sabe como é minha mãe, que fica me cutucando, me provocando, me não sei o que mais. Muitos não têm os pais cristãos, né? A dificuldade fica maior. Tem gente que tem filhos que foram abusados pelos pais, que é pior, terrível, né? Acho absurdo. Mas você tem que perdoar igual. Por quê? Quando tu libera perdão para o pai, para a mãe, para quem quer que seja, aquela ligação que havia com aquela pessoa que te fez o mal é cortada. E Deus cura o teu coração. E você está livre, porque quando a gente não perdoa, o que acontece? Ciclicamente, de tempos em tempos, te acontece a mesma coisa na mesma área e tu pode fazer o melhor que tu pode, fazer tudo direitinho e repete. Por quê? A falta de perdão te impede de ser liberto. E eu tive uma experiência muito, muito clara nisso, que eu tinha que perdoar os meus irmãos. Eu disse, eu não sinto nada, já perdoei eles, não sinto nada. Até que, então vamos repetir. Foi muito engraçado. Eu libero perdão pro fulano, não sei das quantas. E eu disse, mas só um pouquinho, eu era criança. Quem tem que me pedir perdão é eles. Isso é o que todo mundo faz, entendeu?
naturalmente a gente faz isso. A gente quer que o outro se desculpe, peça perdão. Mas a palavra diz que eu preciso perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Então, como é que eu não vou liberar perdão e eu quero o perdão de Cristo? Eu tenho perdão de Cristo através do sangue de Jesus que foi vertido na cruz. Nós temos o perdão, mas eu tenho a obrigação de perdoar. Eu tenho o dever, é um mandamento, perdoar. Né? Então, foi muito interessante que a pessoa que estava comigo disse assim, pois é, mas se tu não liberar o perdão, tu vai ficar ligado sempre espiritualmente com a maldade daquela pessoa, ou com aquele demônio que conduziu aquela maldade, entendeu? E de tempos em tempos te acontece a mesma coisa. E era verdade. Eu podia escrever ciclicamente. Eu sempre digo, quando uma história, quando alguma coisa se repete na tua vida, se repete, para, ora, jejum e pergunta, Senhor, o que está de errado aqui? Qual é a legalidade que o inimigo tem? Porque tem. O inimigo não pode entrar na tua casa, amado, se tu não tem nada dele, se o teu coração está limpo, se tu não tem nenhum ponto de contato que é dele. Peça, quando as coisas... Peça, o Senhor me mostra. E como se faz lá? Senhor, não vou sair daqui enquanto o Senhor não me mostrar. E Ele te mostra. Porque Ele tem prazer e alegria em nos mostrar. Né? Então, amados, o sangue de Jesus, ele é poderoso e ele é suficiente. E se inspire se tu não sabe, alguém pode dizer assim, mas tu não sabe como é que é meu pai, tu não sabe, não conhece minha mãe, tu não sabe como é que foi meu marido, não sabe como é que é meu avô, minha avó, né? A gente não sabe, a maldade, e muito tem se multiplicado, a gente está ouvindo coisas terríveis todos os dias, né? Mas, perdoe. Mas aí como é que eu faço? Por exemplo, eu tenho que visitar, tenho que não sei o quê, né? Como é que tu faz? Senhor, vai comigo. Antes de sair de casa, já ora, amar os valentes tudo e proíbe de usar o pai, a mãe, o tio, o avô, porque o inimigo adora botar palavras e nos provocar. Eu vou lá na minha madrasta domingo de novo. Viu? Tu já sabe como fazer. Uma pergunta assim, como fazer se a pessoa já morreu? Peça perdão ao Senhor, entendeu? E libera perdão. E libera perdão para aquela pessoa. E vou dizer uma coisa para vocês, não adianta, tu tem que dizer. Tu pega alguém da tua confiança, ora e diga, Senhor, eu libero perdão, porque naquela vez, não tinha tal idade, aconteceu isso, aquilo me magoou, me entristeceu, isso me impede hoje disso, daquilo, eu não confio nas pessoas, etc. E não confio em Deus também. Por quê? Porque como é que Deus viu e não fez nada, né? Essa normalmente é o grande... E tem outra coisa, eu me lembrei que assim, que o pastor João sempre dizia, que Jesus falou para ele que quando não seja bobo. Se tu não perdoar, o pecado dele vai passar para ti. Por que passa? Que o que eu expliquei, porque tu fica ligado com a mesma maldade. Então tu vai sempre sofrer aquilo ciclicamente, de tempos em tempos. Sim. Acontece a mesma coisa, né? Então, mas a palavra que o senhor tinha para hoje era essa, sobre você se inspirar em José. Mas não sabe os filhos que eu tenho. Minha filha, nada que 2 joelhos no chão não resolvam. Né? Resolve, amados, resolve, né? Deus é bom, é poderoso, o diabo que não presta, né? Então, se inspire. E antes de encerrar, eu queria mostrar um negócio para vocês, para dar uma sugestão. Eu sempre dou eu recebi sobre a vida de William Marion Branham. Eu não sei direito a pronúncia, tá? Fala da vida sobrenatural dele. Muito tremendo, tem parte 1 e parte 2. A história desse homem de Deus. Ele era um menino pobre. No dia do nascimento deles, teve um fenômeno. No nascimento, aconteceu algo. E é muito tremendo, amados. Muito tremendo. Eu gostaria que, se vocês quiserem, não sei se o Ayrton pode... Não, eu faço aqui. Tu faz aí? Tá. Passa então pro pessoal. Tem parte 1 e parte 2. É muito tremendo. É muito tremendo. E lembra bastante o pastor João Carlos, né? E assim, tremendo. Aquilo que nos edifica a fé, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos como se diz,
te incentiva a buscar mais o Senhor, né? Porque, amados, a gente tem buscado pouco o Senhor. Eu lembro quando o pastor dizia assim, amados, Deus quer fazer algo tremendo, me busquem de madrugada. Lembra quantas vezes ele disse isso? Me busquem na madrugada. Quando tu acordar de manhã, escorrega já de joelhos e diz, Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim o teu querer. Lembram? Lembram disso? Sim. Né? Lembram? Então, amados, façam, porque é necessário que haja um derramar, que as pessoas vejam os sinais, as curas, os sinais, prodígios e maravilhas nesse final de tempo. Porque como é que vão crer no Senhor? Vocês só se falam em quê? O que as igrejas falam? Em prosperidade, em ser rico, em ter um carrão, sucesso, brilho, etc., né? Testemunho nos lugares, né? Riqueza, entende? Mas o maior tesouro é aquele que nós não vemos, é aquele que está lá. Né? Nós temos um tesouro nos céus, lembram? Amontoem tesouros no céu, não aqui na terra. Aí está. É verdade. Então, amados, eu creio que a gente precisa orar e pedir, Senhor, sim, 3 minutinhos, dobrou, acordou, escorrega lá de ver, Senhor, obrigada por essa noite de descanso, obrigada por esse dia, me abençoa, guarda minha família, guarda meus irmãos, né? Guarda meu trabalho, tudo que é relacionado comigo. Renovou as misericórdias. Todas as manhãs, né? Então, eu disse, Senhor, agora, Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor, que o teu querer, através do teu Espírito Santo, se cumpra na minha vida nesse dia. Amém? Amém. Até você ver as coisas acontecerem. Entendeu? Já agradece. Amém? Então, tem uma pessoa perguntando qual é o nome do autor do livro que ele fez por você, pode fazer por mim. Não, que ele fez por mim, pode fazer por você. tá ali o livro, pega ali o... Pastora, eu quero agradecer a oração que vocês fizeram por mim. Oi, que bênção. Que bênção. Que vocês fizeram por mim, que passou a dor. Glória a Deus. Só que a informação custou, né? Ainda Sim, tá sim. Mas Tá saindo. graças a Deus. É Erli Lenz César. E da minha madrasta que vocês oraram, ela foi bem na cirurgia. Glória a Deus. Tem 95 anos, né? Foi bem na cirurgia, já tá em casa. Glória a Deus. Ok. Este livro é bastante inspirador também. Instigante. Pai querido, nós apresentamos, Senhor, todos os pedidos de orações, Senhor, que nos foi pedido aqui via internet. E todos os pedidos também de oração que chegaram pelo e-mail, pelo WhatsApp, em nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos cada uma dessas pessoas e as suas petições. E, Senhor, pedimos a presença dos teus anjos e arcanjos agora, onde estão essas pessoas. Que haja um derramar do teu Espírito Santo, que o sopro de vida do teu Espírito Santo nas suas narinas os vivifique, Senhor, no corpo, na alma e no espírito, em nome de Jesus. E que todo espírito contrário bata em retirada e vá para o abismo, em nome de Jesus. Ramastita, larabastori ederemas. Haraba ederei, larastori, anderei, garasturi, laramas. Rebahasti, andereremas. Agindo tu, Senhor, quem te impedirá? Quem te impedirá, Senhor? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nome que é sobre todos os nomes, e é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Senhor, que a doce paz do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Tenham todos um bom fim de semana e até a próxima semana, em nome de Jesus. Amém.